Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A paz de Jesus Cristo para você e para sua família. Daniel Meirelles, Camila Meirelles e o nosso guri da visão aqui para vocês. Vamos aqui fazer mais um devocional aqui, devocional diário. Você, marido, tome posse do seu chamado e faça o crescimento espiritual da sua família. E você que é mulher de um marido não cristão, ore ao Senhor para que ele venha se converter e venha também tomar posse do seu chamado espiritual e para fazer o crescimento espiritual da sua família. Não só espiritual, mas em todos os aspectos, pois quando a gente atinge o nosso espiritual, nós atingimos todas as ramificações de nossas vidas. Camila vai ler uma passagem aqui em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 até o final do capítulo. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão. Num sonho à noite lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Essa passagem aqui é a passagem que o rei Salomão ele toma posse do trono. Como nós sabemos aqui pela história bíblica, o rei Salomão ele tomou a posse do, do reinado em Jerusalém bastante novo. Ele era uma criança praticamente, um jovem. E, obviamente, ele se viu sem discernimento para governar um povo tão numeroso e tão próspero. Vamos lembrar que o reinado anterior era o reinado de Davi, que foi o maior rei da história de Israel. O maior rei no sentido de ser o mais fiel e também o mais lembrado por Deus em outros livros, pois Deus fala muito de Davi, da sua fidelidade, do seu amor, e Salomão tinha uma situação bem difícil para ele. Substituir nada mais, nada menos que o rei Davi, aquele escolhido por Deus para reinar em Israel. Mas naquele momento, Deus havia ungido Salomão como seu sucessor. No versículo 5, que a Camila leu, ele diz: Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. O que será que eu e você pediríamos se se a gente estivesse no lugar de Salomão? Tem tanta coisa, né?
talvez pediríamos riquezas, talvez pediríamos prazeres, talvez pediríamos uma alta posição, um alto prestígio perante os outros. O que você pediria? Acho que uma das últimas coisas que eu pediria se estivesse no lugar de Salomão seria sabedoria. Mas diferentemente de mim, ele pediu aquilo que eu não pediria, que é o quê? Sabedoria. Olha que interessante. Versículo 6, Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Olha só, nessa declaração que Salomão aqui fez para Deus, a gente vê um pouco do caráter que Salomão tinha no começo do seu reinado. Ele reconheceu que Deus foi um Deus maravilhoso para com o pai dele, que ele foi um Deus bondoso, um Deus que realmente esteve com Davi em todos os momentos de sua vida. Também reconheceu a fidelidade de Davi, no seu ministério. De Davi, é só falar de Davi que ele já vem já. A fidelidade de Davi no seu ministério, no seu reinado, melhor dizendo. E, espera só um pouquinho. E reconheceu que ele teve grande bondade. Primeiro, Deus teve bondade para com Davi, e Davi foi muito fiel ao Senhor. Foi uma pessoa segundo o coração dele. Imagina só, você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Algo maravilhoso. E reconheceu que o pai dele foi justo e reto de coração para com Deus. E com isso, Deus manteve grande bondade para com Davi. E uma das bondades que Deus manteve com Davi foi de colocar o seu sucessor, um filho dele, para suceder o trono, que foi uma promessa que Deus fez para Davi, que sempre teria o quê? Um sucessor da família de Davi, do sangue de Davi, no trono do Senhor. Tanto que essa promessa chegou até Jesus, né? Que reina até hoje. Versículo 7. O Senhor, agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha aqui, Salomão, ele reconheceu que ele não passava de um jovem, que não sabia o que fazer. Olha só uma dica para nós hoje, para nós reconhecermos que muitas vezes nós não temos capacidade alguma de lidar com as coisas deste mundo. Não temos capacidade alguma de dar o discernimento, de ter discernimento, melhor dizendo, de ter discernimento para enfrentar as coisas dessa vida. Salomão reconheceu isso aí. Ele se humilhou diante de Deus e reconheceu que ele não tinha capacidade alguma de poder governar esse povo. O que ele fez depois? Versículo 8. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Ó, a Camila está aqui, hein, comigo, viu? Só para vocês verem. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Então, Salomão, ele percebeu que o seu desafio naquele momento era algo muitíssimo difícil. Então ele reconheceu que só com a ajuda de Deus é que ele conseguiria cumprir a sua função de ser um grande rei diante do povo numeroso de Israel. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Olha que interessante, que pedido maravilhoso que Salomão fez.
E é um pedido que nós devemos fazer para Deus todos os dias. Dar discernimento para nós, para que a gente consiga discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e sempre optar pelas coisas boas diante do Senhor. Ele tinha um grande chamado, que era de reinar o povo de Israel daquela época. Então ele solicitou a Deus discernimento para conseguir governar, e Deus se agradou disso. Deus se alegrou do pedido que Salomão fez a ele. Um pedido até mesmo diferente, porque com certeza a grande maioria das pessoas que estivessem no lugar de Salomão pediriam qualquer outro tipo de coisa, menos discernimento. Então isso aqui é um exemplo para que nós possamos colocar mais em prática o que? Pedir ao Senhor sabedoria espiritual para que a gente consiga discernir, se humilhar, reconhecer que nós sozinhos, nós não somos nada. Nós sozinhos nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E quando nós fazemos como Salomão, nós nos humilhamos, reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus, clamamos por sabedoria, reconhecendo também que nós somos falhos, nós somos pequenos diante das dificuldades deste mundo. E quando nós fazemos isso, Deus da mesma forma se agrada. Deus da mesma forma nos abençoa. Ele ama dar sabedoria para nós, desde que nós possamos pedir pelos motivos corretos, que é o que aconteceu com Salomão. Versículo 10. Camila está aqui ainda. Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha só a bênção que Deus deu para Salomão. Ele encheu o coração dele de sabedoria, encheu o coração dele de conhecimento, para que ele consiga administrar a justiça. Da mesma forma, nós devemos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe com o quê? Com sabedoria, para que nós consigamos também ministrar a justiça durante o nosso dia, durante as nossas vidas. Pois nós somos também promotores de justiça, da justiça de Deus, quando nós saímos ao mundo. Então nós também devemos, da mesma forma como Salomão, sermos ministradores da justiça. Versículo 13. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E olha só, Deus abençoou não apenas sabedoria para Salomão, mas também ele abençoou com outras coisas que Salomão nem mesmo pediu. Então, quando nós pedimos sabedoria e clamamos sabedoria para as nossas vidas, Deus nos abençoa com sabedoria. E Deus também nos dá outras coisas que às vezes a gente até esqueceu de pedir. Entendeu? Por isso que é tão necessário que nós possamos clamar ao Senhor por sabedoria, por discernimento. E nós conseguimos discernimento pleno através da palavra de Deus. Tão somente ela. Versículo 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Destaque aqui para o versículo 14, que Deus coloca uma condicional para Salomão. E se, tão somente se, você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então, olha que interessante.
Deus colocou aqui uma condicional. E essa condicional ela perdura também para nós hoje. Se nós fizermos a vontade de Deus, se nós fizermos aquilo que Deus manda na sua palavra, sendo verdadeiros guardiães da palavra de Deus e, mais que isso, praticantes da palavra de Deus, nós também iremos receber essas mesmas bênçãos. Do contrário, também isso pode acontecer, de repente nós abandonarmos a palavra de Deus, nós também iremos pagar o preço disso, como Salomão pagou. Na história de Salomão, ele se desviou e ele teve que pagar por isso também. Mas então, que possamos fazer como no começo do ministério de Salomão, no começo do seu reinado, que ele foi humilde, reconheceu que não tinha discernimento algum, clamou a Deus se humilhando e passou a fazer a vontade de Deus para que Deus pudesse estar com ele em todos os momentos. Amém? E se você gostou do vídeo, antes de você compartilhar, compartilhe isso através da sua vida, através do seu exemplo para as pessoas, que isso é o mais importante para Deus. Amém? Então que Deus seja louvado e um grande beijo aí da família Meirelles. Falou!